de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Vou ler a partir do verso 42. Atos 2, 42. Quem achar, glorifica ao Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42. Estarei lendo da Almeida Revista e Atualizada. A palavra do Senhor nos diz assim: abra sua Bíblia, mantenha sua Bíblia aberta. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Verso 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Agora o texto diz assim, olha: enquanto isso, repita comigo por favor, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Senhor, obrigado por esta palavra, por essa noite, pelo privilégio de estarmos na Tua presença. Pai, há sobre a minha vida a responsabilidade de entregar a Tua palavra, de ser boca do Senhor nessa noite. Eu oro pela Tua igreja, peço que o Senhor, assim como o Senhor falou conosco nesta manhã, Tua palavra se renova, e que o Senhor possa falar com cada um de nós, que o Senhor não despeça ninguém dos Teus filhos de mãos vazias, que possamos ouvir a Tua voz nessa noite, e sair daqui alimentados pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Meus amados, eu quero nessa noite ministrar a palavra sobre o tema, a Igreja de Deus, a Igreja de Deus. Hoje eu estou trazendo o mesmo texto que eu trouxe hoje pela manhã. Não sei se você sabe, mas nós temos 2 cultos no domingo, um acontece às 9 da manhã, e o outro acontece às 19 horas. Normalmente, eu prego, quando prego nos 2 domingos, de manhã e de noite, normalmente eu trago uma palavra na manhã e outra palavra no culto da noite. Porém, desde ontem, enquanto eu estava refletindo sobre a mensagem, eu tinha convicção que era para eu trazer a mesma mensagem nos 2 cultos. Então, nessa noite, eu quero falar com você, que é a Igreja de Deus. Eu quero falar sobre o tema, a Igreja de Deus. Amados, eu fico refletindo, essa semana refletindo sobre os 5 anos que a Igreja do Nazareno Comunidade Esperança está fazendo. Vemos aqui o testemunho dos irmãos Cleiton e Sara, não estão conosco hoje, mas fazem parte desta igreja, e testemunharam aqui o que Deus fez nas suas vidas durante essa caminhada. Há 20 anos que estão conosco, e viveram tempos, por exemplo, onde uma mulher que não poderia ter filhos, foi proibida, impedida na verdade, anunciada que não tinha condições de gerar filhos, e um dia, através de uma oração, de um culto como esse que nós estamos, ela orou junto ao seu marido, e creu naquela palavra, e o Senhor então os deu filhos. Hoje eles têm 3 filhos, a qual 2 servem ao Senhor na igreja, uma é o Mateus, que falou ali, né, que está fazendo aula de bateria. Então, como é bom nós podermos ver o que Deus faz. Uma pessoa que não podia ter filhos, e Deus então realizou o desejo do coração, fez um milagre, pois ela dizendo ali um testemunho que passou pelo câncer, e o Senhor a curou. Então nós podemos ver o agir de Deus. E eu fiquei refletindo sobre a igreja do Senhor.
sobre o que é ser igreja, porque Deus criou essa palavra e essa instituição, igreja. A igreja não foi criada por homens, a igreja não foi inspiração de um homem ou de uma mulher, mas ela foi criada por Deus. Nós somos a igreja de Deus, a igreja é o corpo de Cristo, e cada um aqui é membro do corpo de Cristo. Biblicamente, igreja não é primeiramente um lugar aonde vamos, preste atenção nisso. Eu me lembro que eu tinha um familiar que muitos anos depois, ele já crente, já frequentando uma determinada igreja, quando ele ouviu que a igreja não era especificamente um local, mas que a igreja somos nós, ele ficou ali, vou usar a palavra, espantado, perplexo, de saber como assim a igreja não é um lugar específico. Eu quero dizer a você, a igreja, biblicamente, não é primeiramente um lugar aonde vamos, mas é um povo a qual nós pertencemos. Nós somos a igreja. 1 Coríntios 12, 27 diz assim: ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente, o que é individualmente? Cada um aqui são membros desse corpo. Então nós entendemos que a igreja não é feita de paredes, a igreja é feita de pessoas. Repita assim comigo, por favor: a igreja não é feita de paredes, a igreja é feita de pessoas. E templo é onde a igreja se reúne. Igreja é quem se reúne no templo. Nós não apenas vamos à igreja, mas também somos a igreja de Deus. A igreja é uma família reunida pelo Pai, salva pelo Filho, olha isso, e capacitada pelo Espírito Santo de Deus. A igreja é uma família reunida pelo Pai, salva pelo Filho e capacitada pelo Espírito Santo de Deus. A igreja é Cristo continuando a sua obra no mundo. Quando ele foi assunto aos céus, ele deixou os seus discípulos e disse: ide por todo o universo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, como cristãos, nós continuamos anunciando a obra de Cristo, o nome de Cristo. E eu quero falar com você sobre a importância da igreja. Como que a igreja é relevante, como que a igreja é importante. Porque Jesus não deixou apenas indivíduos particularmente, isoladamente. Cristo deixou uma comunidade. Eu gosto muito dessa palavra. Repita assim comigo, olha, comunidade. Comunidade é isso aqui, ó. Pessoas se reúnem com o mesmo propósito. E Mateus 16, 18, projeta aqui para mim, por favor. Quero pedir ajuda da integração, da introdução, por favor, amado. Diminui um pouquinho o ar, que eu acho que está pegando frio aqui no meio, né? Estou vendo alguns irmãos se agasalharem. Mateus 16, 18, projeta para mim, por favor. Está aí a projeção? Mateus 16, 18 diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Preste atenção, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quem que está falando isso? É Jesus Cristo. E ele diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus chama a igreja de minha igreja. Queridos, a igreja não é do pastor Renan, a igreja não é do homem, a igreja foi comprada por um alto preço, preço de sangue. Cristo morreu na cruz e pagou o preço do meu pecado, do seu pecado. Através da sua morte na cruz, Ele nos dá a opção de salvação. Então Ele diz: olha, esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero dizer a você, em nome de Jesus, nenhuma arma forjada
prevalece contra a tua vida, porque o sangue de Jesus te cobre de toda acusação, de toda afronta, de todo levante do inferno, e a sua vida como igreja de Cristo, como membro do corpo de Cristo, pertence ao Senhor. Você pode glorificar a Deus por isso? Mas se Cristo então amou a igreja, a ponto de se entregar por ela, a ponto de dar a sua vida por ela, pela igreja que Ele criou, preste atenção, eu não posso tratá-la como algo dispensável. Tem pessoas que zombam da igreja de Deus, tem pessoas que não dão a devida importância à igreja, e tratam ela como algo dispensável. Mas eu quero nessa noite trabalhar um pouquinho com você sobre esse tema, o quão relevante, quão bom é. Nós no primeiro domingo, semana passada, falamos aqui da construção dessa igreja, e éramos aqui um barracão, não tinha nada aqui, só um barracão sem nada, e Deus foi levantando pessoas, e nós fomos aqui criando hoje algo que você chega e fala, olha, aqui é uma igreja, glória a Deus. Mas a igreja é muito mais do que um templo. Quantas pessoas nós vimos através dessa casa, pessoas sendo abençoadas, pessoas sendo salvas, pessoas tendo um encontro com Jesus Cristo, pessoas descendo as águas do batismo, pessoas abandonando o pecado, a droga, a bebida, a prostituição. Quantas vezes que nós podemos socorrer pessoas que estão com problemas, talvez o casamento destruído, a família com problema, e a igreja do Senhor foi resposta para abençoar essa vida ou essa família. A igreja do Senhor não pode ser tratada como algo dispensável ou como qualquer coisa, porque a igreja do Senhor é santa e a obra é santa. Quem gosta de louvor antigo? Quem gosta de louvor antigo? Pastor Murilo cantou um louvor aqui lindo, e tem um louvor que diz: ninguém detém, é obra santa. Quem lembra disso aí? Quem lembra? Levanta a mãozinha. Revela a idade, vamos ver, levanta a mão. Ninguém detém, é obra santa. A obra é santa, a igreja é santa. Tem gente que chega na igreja esperando um lugar perfeito. Deixa eu dizer a você, a igreja não é um lugar perfeito, porque ela não é um museu para pessoas santas. A igreja é um hospital para pessoas doentes. Repita assim comigo: a igreja é um hospital para pecadores. Agora diz assim, olha, eu sou o maior. Eu sou o maior. O apóstolo Paulo diz, olha, eu sou o maior dos pecadores. A igreja pode ter defeitos, porque ela é formada por pessoas imperfeitas. Ela é formada por mim, ela é formada por você, mas ela continua sendo o projeto de Cristo para alcançar todas as nações. Ela pode ser imperfeita, mas ela é criada por Deus, e ela é o projeto de Cristo para salvar pessoas, para livrar pessoas do inferno. Queridos, como nos alegra saber, pessoas estão entrando por essas portas, pensando em desistir. Amados, olha, hoje eu estive compartilhando aqui essa semana muito difícil, lidando com pessoas com pensamento suicida, lidando com pessoas com casamento destruído, tantas situações, tanta opressão, tanta ação do inferno, mas nós cremos, a igreja do Senhor é resposta para curar, para abençoar, para salvar. Ela continua sendo o projeto de Cristo para alcançar todo o mundo, ide por todo o universo, pregar o evangelho a toda a criatura. Essa é a igreja de Deus, e nós temos aqui na palavra, agora eu quero começar a pregar um modelo da igreja que devemos ser. A igreja primitiva, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, onde nós lemos. Primeiro ponto que eu quero refletir com você é: a igreja deve ser alicerçada na palavra. Repita assim comigo, por favor: a igreja deve ser alicerçada na palavra. Olha o que diz o verso 42: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Amados, o texto diz que a igreja, quando Jesus foi assunto aos céus, então ele deixou ali os seus discípulos, e eles começaram ali a primeira igreja, a igreja primitiva. E o texto diz então que eles perseveravam na
palavra de Deus. Amados, eu quero dizer a você, nós viemos aqui, adoramos ao Senhor, oramos, temos comunhão, temos vários momentos aqui na liturgia do culto, mas um momento extremamente importante, eu não vou dizer o mais importante, mas que deve ter todo o cuidado, é o momento da palavra de Deus. Porque independente se sou eu que estou aqui, ou qualquer pessoa que está, o Senhor está falando conosco, você crê nisso? O Senhor fala conosco através da sua palavra, Deus deixou a sua palavra para nós. Salmos de número 119, verso de número 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz que ilumina o nosso caminho. Então é como se você sai daqui, e como se nós apagássemos toda a luz, você não vai saber para onde você vai, mas é como se a palavra de Deus fosse a lanterna na sua frente, iluminando o seu caminho. Eu quero dizer a você, em nome de Jesus, você vai começar a sua semana, busque orientação do Senhor. Eu creio que o Senhor está e estará falando contigo hoje e durante essa semana. Eu oro para que as decisões em que você precisa tomar sejam pautadas na palavra de Deus. Persevere na palavra. Pastor, eu preciso tomar uma direção, uma decisão e não sei o que fazer. Eu procuro dizer algo à minha esposa, procuro dizer algo à liderança da igreja, procuro dizer algo aos irmãos. Querido, se eu não tenho a palavra de Deus, eu não faço, não preciso. Há poucos dias atrás, acho que tem um microfone ligado aí atrás, amados. Cadê aquele microfone? Está pegando aí. Há poucos dias atrás eu preguei sobre a vida de Saul, não tá? Não tá bom. Há poucos dias atrás eu preguei sobre a vida de Saul. O texto diz que Samuel havia lhe dado uma palavra, dizendo: em 7 dias eu vou ter contigo. Mas o texto diz que, forçado pelas circunstâncias, ele não esperou a Samuel e tomou uma atitude. Eu quero dizer, ele tinha uma palavra, mas forçado pelas circunstâncias, ele não esperou a palavra se cumprir. Eu quero dizer a você, espere, persevere na palavra de Deus, porque a palavra de Deus não muda. Entra ano, sai ano, entra século, passa século, mas o Senhor permanece o mesmo e a sua palavra permanece a mesma. A igreja deve ser alicerçada na palavra de Deus. Segundo tópico é: a igreja vive em comunhão. Como nós gostamos dessa palavra? A igreja vive em comunhão. O que é comunhão? Comunhão vem do grego koinonia, que transmite a ideia de participação, compartilhamento, parceria, vínculo em comum. Comunhão é mais que comer juntos. Nos grupos de relacionamento, quando acaba o culto, nós temos o tempo da comunhão, onde cada um leva ali os seus comes e bebes, alguns comem. Deus está abençoando muito o nosso grupo de homens, porque antes nós tínhamos pão com mortadela, era toda semana, era pão com mortadela. Glória a Deus, está dando uma melhorada ali agora. Mas eu vejo gente que tem arroz e feijão, tem gente que tem até churrasco de vez em quando. Olha como que Deus é bom, Deus é bom. Mas a comunhão não é apenas sentar para comer, embora eu já vou falar que isso faz parte da igreja. Comunhão é estar juntos, é criar relacionamentos, e como me alegra ver nós sermos igreja, nós criarmos relacionamentos, amizades criadas, pessoas darem suporte uns aos outros. Como é bom ver, por exemplo, aqui, pessoas que chegam na igreja, se conhecem, criam amizades, relacionamentos, e através desse ambiente, uns ajudam os outros, uns suportam a carga uns dos outros, uns cuidam uns dos outros. Isso é ser igreja. Pastor, quer dizer que quando nós vamos para a igreja, nós não podemos mais ter relacionamento com as pessoas lá fora? Não, não é isso. Falei aqui hoje de manhã, eu tenho amigos que são de fora da igreja, pessoas muito boas, bom caráter, trabalhador, pessoas honestas, mas a gente tem que só tomar um cuidado. Eu citei um exemplo aqui, olha, eu incentivo você a fazer academia, né? Amanhã é segunda-feira, quem sabe é o Deus falando, incentivo você a fazer academia, mas eu, por exemplo, eu só vou na academia de manhã. Eu não digo que é pecado ir na academia de noite,
Mas, amados, tem lugar que academia de noite não é academia, é balada. Às vezes você se espanta com mulher usando cueca. Você já viu uma coisa dessa? Mulher usando cueca na academia. Você se espanta com a roupa, você se espanta com o ambiente. Então, por exemplo, eu não tento, eu sou alguém introvertido. Por mais que eu fale bastante, eu sou alguém introvertido. Então eu chego no meu lugarzinho, põe o meu foninho de ouvido, faço o meu exercício e vou embora para a minha casa. Porque, por exemplo, eu já tentei ali estreitar um relacionamento, falar com a pessoa, de repente a pessoa olha e vira para você, nossa, olha aquela mulher ali. Nossa, vamos sair daqui, vamos tomar uma. Vamos sair daqui, vamos fazer. Então, existem ambientes que não te abençoam. E a igreja é um ótimo lugar para você criar relacionamentos, amizades, pessoas que possam te abençoar, que possam cooperar para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Então aqui na igreja de Deus você pode criar relacionamentos, amizades, ser suporte um para os outros. Terceiro ponto, a igreja partia o pão. Olha o que diz o verso de número 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, e partiam o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eu quero dizer a você, queridos, a igreja de Deus também deve ter tempo, separar tempo para sentar-se à mesa. Sentar-se à mesa. Quem é que tem mesa em casa? Que levanta a mãozinha. Quem tem mesa? Mas toda casa tem que ter uma mesa, seja de vidro, seja de madeira, seja, sabe, aquelas mesas maravilhosas, não importa o tamanho da mesa, não importa a qualidade do material da mesa, pode ser mesinha de bar, sabe aquela mesinha que se abre e fecha, toda casa tem que ter uma mesa. E quando antes de Jesus ser assunto aos céus, o que ele faz? Ele pega os seus discípulos e os reúne na mesa, e ali ele parte o pão com os discípulos. Quando ele ressuscita, no caminho para Emaús, ele encontra dois homens que não conseguiam ver que era Jesus, mas quando Jesus novamente parte o pão, o texto diz que os seus olhos se abrem. Preste atenção no que eu quero te dizer. Jesus nos ensinou a importância da mesa. Não precisa ser a melhor mesa, não precisa ser uma mesa posta, embora eu incentivo você que é mulher a cuidar da sua mesa, a sentar na mesa com seu marido, com a sua esposa. Mas tem gente que trabalha tanto que não tem, pastor, mas eu trabalho tanto que eu não tenho tempo para sentar na mesa. Já viu gente que come em pé? Ó, tá trabalhando aqui, ó. O que foi, amado? Não, é que eu estou sem tempo. Come dentro do carro, come na frente da televisão. Vou dizer algo a você, aquele que te abençoa enquanto você está descansando, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Inútil levanta cedo, inútil repousa à tarde, porque aos seus amados ele dá enquanto está dormindo. Faça a sua parte, mas não desvalorize aquilo que foi instituído pelo Senhor. O almoço, a sua janta não pode ser na frente de uma televisão, não pode, pastor, mas nunca, não, de vez em quando lá em casa a gente está cansado, vou sentar na televisão, vamos, põe um filme aí, mas é de vez em quando. Eu fico doido de ver criança, na hora de comer, se não tiver o celular na mão, não come. Tem que tacar o celular na mão dela, que aí você consegue socar comida na boca dela. Pais, é você quem ensina o seu filho, é você quem dá educação ao seu filho, e eu vou dizer mais, é você quem manda no seu filho. A hora da mesa é um momento sagrado. O texto diz, a igreja partia o pão. Nós temos vivido um tempo de dificuldade sobre a hospitalidade. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Você recebe pessoas em tua casa? Ó Deus falando, hein? Você recebe pessoas em tua casa? Você recebe pessoas na mesa da sua casa? Vamos tomar um café? Vem aqui no sábado, vamos sentar à mesa, vamos comer juntos, vamos orar juntos. Porque tem pessoas que dizem, não, mas a minha vida é tão corrida que... Vou dizer a você, amado, receba pessoas, independente
Sua mesa é mesinha de bar. Não se envergonhe daquilo que o Senhor te deu. A igreja partia o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. A igreja crescia porque pregava a palavra, a igreja crescia porque orava, mas a igreja também crescia porque tinha relacionamentos saudáveis. Os nossos cultos nos lares se chamam grupos de relacionamentos. Eu já falei que um dia, não é agora, um dia, quando o Senhor nos der a condição de ter cultos nos lares, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, quando todo dia tiver culto no lar, só vai servir e trabalhar na igreja quem fazer parte de um culto no lar. Porque ser igreja não é vir ao culto de domingo. Ser igreja não é frequentar um culto. Ser igreja é pertencer a uma comunidade. É servir, é estreitar relacionamentos. Nós temos vivido um tempo tão difícil em nossos dias que, por exemplo, aqui a igreja primitiva, ela recebia pessoas em casa, viajantes que vinham de longe anunciar a palavra, e o texto fala sobre hospitalidade. Pessoas abriam a porta da sua casa para receber homens de Deus, para anunciar a palavra de Deus. Você sabe o que nós estamos vivendo? Glória a Deus, os nossos grupos de relacionamento estão todos cheios. Tem lugar que não tem onde pôr gente para sentar. Temos líderes preparados para anunciar a palavra de Deus, mas está faltando pessoas abrirem a porta das suas casas para que a palavra de Deus seja anunciada. Isso eu vou falar agora como pastor da igreja. Pessoas precisando ser alcançadas. Quem sabe no seu bairro, quem sabe na sua rua, quem sabe o seu vizinho, quem sabe o seu familiar. Quando Jesus envia os 70 discípulos, ele diz, olha, vocês vão na frente. E quando vocês chegarem numa casa, forem bem recebidos, deixem ali a sua paz. Se vocês não forem bem recebidos, sacodam a sandália dos seus pés. Mas se forem bem recebidos, deixem ali a tua paz. Amados, como que é bom abrir a casa para a igreja, ser igreja na sua casa. Na sua casa acontecer oração, na sua casa acontecer pregação, na sua casa acontecer louvor. Mas nós vivemos em tempos onde pessoas dizem, não pastor, eu trabalho demais, eu tenho uma vida corrida demais, e talvez a minha casa é simples demais, eu não posso receber pessoas. Pessoas que não conseguem se alegrar com a casa que Deus deu, com os móveis que Deus deu, seja na sua simplicidade, ou seja na bonança que Deus tem te dado. Eu oro para que Deus levante pessoas que entendam, que não tem a ver com a casa que eu tenho, mas tem a ver com o meu desejo de que a minha casa seja um canal de bênção para a glória do nome do Senhor. Olha, eu oro para que ainda em nome de Jesus, a gente tenha grupo de relacionamento em Mirassol, a gente tenha grupo de relacionamento em Badibacite, a gente tenha grupo de relacionamento em Ipiguá, no centro da cidade, no bairro aqui de trás, mais no Vila Itália, mais no Boa Vista. Pessoas precisam ouvir falar de Jesus. Quem sabe a sua família vai se converter através da sua vida, do seu convite. Então eu quero convidar você, se disponha para a obra do Senhor. Amém, queridos? A igreja está presente? Quarto ponto, quarto tópico, a igreja perseverava em oração. Como que a igreja é maravilhosa. O texto diz que eles perseveravam orando uns pelos outros. O que é a intercessão? A intercessão é a oração uns pelos outros. Eu louvo a Deus pelo ministério de intercessão dessa igreja. Não é qualquer igreja que tem pessoas que oram, mas eu sou privilegiado de ser pastor de uma comunidade onde pessoas pagam o preço orando pela minha vida e orando pela tua vida. Deixa eu dizer a você, você sabia que todo dia tem alguém orando pela tua vida? Você sabia disso? Você pode dar glória a Deus por isso? Todo dia, se você é membro dessa igreja, tem alguém orando pela tua vida, tem alguém orando pelo teu casamento, tem alguém orando pela tua casa, tem alguém orando para que os teus pés estejam firmados no Senhor, para que você não caia. A igreja deve perseverar em oração. A igreja intercede, a igreja é suporte uns para os outros.
Quinto ponto, a igreja participa de milagres de Deus. A igreja de Deus participa de milagres de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui viu Deus fazer milagres esse ano? Você pode levantar a mão. Eu vi, pastor. Eu vi. Deus fez milagres. Quem aqui pode dizer, pastor, eu vivi um milagre esse ano. Eu vivi, seja cura, libertação, uma bênção, uma transformação, algo que Deus fez. Eu quero dizer a você, presta atenção, isso é uma particularidade que Deus dá aos seus filhos. Ele nos permite viver milagres da sua parte. Ele nos abençoa, Ele cura, Ele livra, Ele liberta, Ele abre portas, Ele cuida dos seus. E o sexto é, a igreja cuida das necessidades dos outros. Repita assim comigo, a igreja cuida das necessidades dos outros. Não é da vida dos outros, é da necessidade dos outros. Olha o que diz o verso 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. O texto diz que essa igreja, isso aqui mexe com a gente. Como a Dani disse, eu disse hoje de manhã. O último que se converte é o bolso. Quando a gente vai para a igreja, a coisa mais difícil, a gente vê tanto escândalo por aí, tanta coisa errada por aí, que a última coisa que se converte é o nosso bolso. Mas preste atenção, não tem apenas a ver com recursos. Eu sou apaixonado por isso. Pessoas que gastam a sua vida, pessoas que gastam os seus dias para cuidar uns dos outros. Eu glorifico a Deus por pessoas dessa igreja que acordam pensando na igreja de Deus, acordam orando pela igreja de Deus, acordam trabalhando, servindo, sendo suporte, sendo socorro para a igreja de Deus, cuidando dos ministérios, cuidando de uma pessoa, levando alguém, buscando alguém, socorrendo um necessitado. Queridos, isso tudo é obra da igreja. E o verso 45 diz, olha, os irmãos vendiam as suas propriedades, e distribuíam o produto entre todos. Vendiam os seus bens para alcançar aqueles que tinham maior necessidade. Esse irmão está precisando aqui de ajuda. Olha, Deus está me abençoando, eu vou vender isso aqui e vou ajudar esse irmão. Preste atenção, ser igreja não é oferecer ao Senhor o que sobra. Ser igreja não é oferecer ao Senhor o que sobra. Ao Senhor nós oferecemos o nosso melhor. Lucas 21 diz que Jesus estava observando, e ele viu ali uma viúva lançar as suas ofertas no gasofilácio, e viu também homens ricos ofertarem aquilo que sobrava. Mas o texto diz que ele se agradou mais de quem? Daquela pobre viúva que lançou ali 2 pequenas moedas. Ao Senhor nós não ofertamos aquilo que sobra, nós ofertamos o nosso melhor. Pastor Murilo veio irmãos lá de Catanduva, veio irmãos de Santa Adélia. Ele compartilhou de manhã, a mãe foi diagnosticada com uma doença muito grave, uma doença terminal. Ele disse, pastor, eu poderia sim estar lá vivendo esse momento, estar com a família, mas eu entendi que enquanto eu estou aqui, o Senhor está cuidando dos meus. Queridos, a obra do Senhor é assim, nós nunca vamos parar de ter dificuldades para servir ao Senhor. Querido, nunca vai parar de surgir problema. Alguém um dia fundiu o motor do carro, e aí você falou assim, glória a Deus, agora eu estava preparado para isso. Alguém já viveu isso? Não. Alguém se prepara assim, eu vou me preparar, fundiu, já, glória a Deus, porque eu me ensino, ora por mim, amado, porque eu vou falar, eu já fundi o motor do carro, oh meu Deus, glória a Deus, e agora eu estava preparado. A gente não se prepara normalmente. Fundiu o motor do carro, meu Deus do céu, agora que eu ia fazer isso, agora que eu ia pagar aquelas contas, agora que eu ia, não é? A gente não se prepara. Não estou falando que a questão de guardar dinheiro, mas estou falando, a gente não se prepara para essas coisas. Você pode estar teu dinheiro na poupança, mas você nunca se prepara para o motor do carro fundir. Ó Deus falando para você olhar o óleo, viu? Sai daqui, olha o óleo.
Olha a água e o óleo. Você, a primeira coisa que vai fazer, deixa eu ver isso aqui. Tem irmão que eu acho que não vai querer nem ir embora, vai estar tudo capô aberto ali fora. Olha a água e o óleo, amém? Mas a gente não se prepara para essas coisas. Coisas que acontecem na nossa vida, e servir ao Senhor é a mesma coisa. Nós estamos aqui servindo ao Senhor, e o Senhor está cuidando de nós. Eu quero compartilhar algo. Eu estou refletindo com gratidão a coisas que Deus tem feito em minha vida. Eu me lembro a orações que eu fiz há anos atrás. E como o Senhor tem sido bom. Sabe, você consegue olhar para trás e lembrar da fidelidade de Deus sobre a tua vida? Das coisas que você pediu a Deus e das coisas que você não pediu e Deus te deu. Eu sou um pequeno comerciante, eu tenho um comércio aqui em Rio Preto e um comércio em outra cidade. E eu sou pastor dessa igreja. E algumas pessoas dizem, pastor, como você dá conta? Como que você faz para administrar isso? Eu posso dizer, só pode ser Deus. Porque eu não consigo cuidar de tudo. Esse mês alguém me disse assim, Renan, será que você não precisa, alguém que preocupado comigo, será que você não precisa dar mais atenção a isso aqui? No último mês eu tive aqui bastante desgaste na reforma, precisei ficar muitos dias aqui, não consegui cuidar muito bem do meu trabalho, e eu com algumas preocupações, mas alguém me disse, Renan, será que você não precisa cuidar melhor lá de situações do seu trabalho? Eu quero dizer a você, para a glória do nome do Senhor, talvez no mês em que eu tive mais ausente, foi o mês de maior faturamento do meu trabalho em toda a minha vida. Então eu só posso refletir que é Deus quem cuida de nós. É Deus quem cuida de você. Enquanto você cuida da obra de Deus, das coisas de Deus. Eu não podia sair daqui, eu sou o responsável pela igreja. Então estava aqui coisa acontecendo, eu tinha que estar aqui. Mas o Senhor estava cuidando de mim. Pastor, mas e se um dia você perder tudo? É Deus quem levou, queridos. Ele dá, Ele tira. Ele é Deus. Ele exalta, Ele abate, mas eu estou em paz. Eu estou em paz. Você está em paz com a vida que você tem diante do Senhor? Com aquilo que você tem oferecido, ofertado ao Senhor? Porque talvez você diz assim, pastor, mas eu quero fazer mais pela igreja, mas não está sobrando tempo. Talvez é você que não está administrando o seu tempo. Sabe, tem gente que fica esperando chegar uma visita em casa, louco para chegar uma visita em casa para não ir para a igreja. Louco para acontecer alguma coisa para não ir para a igreja. Eu quero dizer a você, querido, chegou a visita em casa, vamos junto, estou indo para a igreja, você quer ir? Pastor, eu tenho desejo de ofertar na obra, mas nunca sobra dinheiro. Reflita comigo. Será que não sobra porque Deus não está dando ou por causa da minha administração? Porque talvez quando você pediu para semear na obra de Deus, Deus tem te dado mais do que Ele te dava. O problema é que quanto mais Ele dá, mais mal eu administro. Tem pessoas que quanto mais o Senhor coloca em suas mãos, mais endividada essa pessoa fica. Então eu fiz um voto com o Senhor. Deus tem sido muito bom em áreas da minha vida, então eu fiz um voto dizendo, Senhor, eu quero participar da obra que o Senhor está fazendo. Preste atenção nisso. Quem sabe Deus me trouxe aqui para dizer essa palavra a você, que você possa dizer, Senhor, eu quero participar da obra que o Senhor está fazendo. Eu quero ser socorro na vida de pessoas. Se o Senhor me deu o dom de orar, eu quero orar. Se o Senhor me deu o dom de hospitalidade, eu quero servir com hospitalidade. Se o Senhor me deu o dom de cuidar, de amar, de ensinar, de pregar a tua palavra, se o Senhor me deu o dom de abençoar pessoas, Senhor, eu quero ser resposta, eu quero cuidar das necessidades que o Senhor tem colocado ao meu redor, pessoas que estão precisando de ajuda, de socorro, de um braço, de uma mão. Eu quero ser a resposta. Sabe, queridos, eu oro refletindo a tudo aquilo que Deus ainda pode fazer lá na frente, olhando para 5 anos atrás, quando nós saímos de uma pequena igreja, e ainda somos uma igreja pequena, mas isso tudo que nós estamos vendo parecia tão distante, mas eu olho para frente, pensando, o que será que o Senhor quer fazer com nós? Será que o Senhor quer nos dar uma escola? Será que um dia o Senhor nos dará uma clínica de recuperação? Será que um dia o Senhor nos dará um projeto de crianças? Será que um dia o Senhor nos levará aonde? Eu não sei, mas eu quero dizer a você, eu oro para que Deus levante pessoas dizendo, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida segundo a tua vontade. Tem alguém aqui assim nessa noite, que pode dizer assim, Senhor Jesus, eis-me aqui, usa a minha vida segundo a tua vontade. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida
que alguém tinha necessidades. Sétimo ponto, eu preciso andar. A igreja perseverava nos cultos. O que é o culto? O culto é um lugar de adoração, o culto é um lugar de oração, o culto é um lugar onde a palavra é ministrada, o culto é um lugar de comunhão, de relacionamentos. Mas o culto não é só para mim. O culto também tem a ver com servir ao próximo. Ser igreja não é só receber de Deus, ser igreja também é servir a Deus. Quero dizer a você, tome cuidado. Nos nossos dias está sendo criado, por exemplo, agora tem uma moda, olha aqui para mim, por favor. Já ouviu falar em igreja online? Igreja online. Pessoas que ligam a sua live e nós estamos num culto online. Mas eu quero dizer a você, existe uma igreja física, você pode vir. Se você não pode vir, você assiste. Mas você deve frequentar essa igreja física. Se você é de outra cidade, preste atenção, eu recomendo a você, procure uma igreja física, onde você possa ouvir a palavra, onde você possa servir ao Senhor, onde você possa pastorear, ser pastoreado, e você possa ser usado por Deus. Tem pessoas querendo agora viver esse tempo de eu ligo a live, ouço a palavra, acabou. Não, isso não é ser igreja. A igreja tem que ter relacionamento, servir uns aos outros. Você precisa estar aqui presente. Hebreus 10, 25 diz assim, olha, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Olha o que o texto está dizendo. O texto está dizendo, ó, não deixemos de congregar. Dá uma chacoalhada na pessoa que está do teu lado aí, ó. Isso, dá uma cutucada nele. Fala assim, ó, não deixa de congregar. Pode falar, o pastor mandou te avisar. Não deixa de congregar. Sabe por quê? O texto diz assim, olha, façamos admoestações. O dia do Senhor se aproxima. E ser igreja não é somente ligar uma transmissão ao vivo. Ser igreja é também servir ao Senhor. Último ponto, eu quero chamar o louvor, por favor. E talvez o ponto mais importante, mais bonito, não posso dizer o mais importante, mas o mais bonito aqui deste verso. Último ponto é, a igreja gera salvação. Repita assim comigo, a igreja gera salvação. Quando somos igreja, quando fazemos aquilo que está mencionado aqui acima, o Senhor, olha o que diz o verso, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo, o texto diz, enquanto isso, repita comigo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Enquanto isso, pessoas entram por essas portas, talvez num dia triste, talvez pensando que é o último dia da sua vida, pensando que não tem mais solução para a sua vida, pessoas entram por essas portas, nas portas da igreja de Deus. Lembra o tema dessa noite? A igreja de Deus. Pessoas entram por aqui e de repente, uma palavra lançada ao coração, uma oração, alguém, quem sabe, um abraço, e algo, eu me lembro um dia, eu nunca esqueço, uma mulher que era prostituta, eu estava ministrando uma palavra, eu não era nem pastor, e ela com todos os seus pecados, mas assim como eu tenho, assim como você é um pecador, mas ela acusada pelos seus pecados, então eu lançando ali a palavra, eu fiz um apelo, ela veio à frente, e eu senti de Deus chamar minha esposa, a pastora Bianca, eu falei, vai até ela e dá um abraço nela, e a pastora foi e abraçou ela, e quando ela deu aquele abraço, queridos, eu imagino que aquele toque transformou a sua vida. Naquele toque ela foi quebrantada, se desmontou a chorar. Eu imagino quantos toques que não convém falar essa mulher recebeu, quantos abraços que não convém a pensarmos essa mulher recebeu. Mas quando ela recebeu um abraço verdadeiro, um toque de amor, quem sabe a presença de Jesus tocando nela, ela ali então se derramou a chorar, e a presença do Senhor a tocou. Neste ambiente, num lugar como esse,
Pessoas entram por essas portas, quem sabe com toda a acusação dos seus pecados, mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite. Não sei se você é membro, não sei se você nos visita, não sei se você está nos conhecendo, mas eu quero dizer a você: persevere na igreja do Senhor, porque o Senhor acrescenta através da igreja dele aqueles que hão de ser salvos. Fique de pé, por favor, você que pode. Eu quero dizer algo a você, como pastor dessa igreja. Eu quero agradecer e honrar a você que tem gastado seus dias para servir ao Senhor, no ministério que o Senhor te deu, te chamou, te capacitou. Através da sua vida, quem sabe a sua recepção na porta. Pastor, mas o meu ministério é tão simples, eu só fico ali na porta. Quem sabe é o seu sorriso, o seu abraço, uma palavra. Quem sabe você cuida das nossas crianças lá no fundo. Enquanto nós estamos aqui, as crianças estão recebendo a palavra de Deus. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu jogava futebol na escolinha de futebol Esperança. E hoje, tantos anos depois, Deus me fez ser pastor da igreja do Nazareno, comunidade Esperança, em gratidão à obra que foi começada há tantos anos atrás. Então pessoas não sabem, talvez você que é professor, está ali no fundo pensando, mas todos estão lá e eu estou aqui no fundo. Será que eu estou aqui só para cuidar dessas crianças enquanto eles estão participando do culto? Não. Todo o trabalho que está sendo feito é recompensado pelo Senhor. E nada que nós fazemos é em vão. Quem sabe você está aqui servindo, mas eu quero dizer a você: pessoas serão salvas por causa do seu trabalho. Pessoas saem de casa mais cedo, pessoas saem daqui mais tarde para servir ao Senhor. Repita assim comigo, por favor: eu sou a igreja de Deus. Como é bom fazer parte da igreja de Deus. Vamos adorar o Senhor. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Do grande amor de Cristo, eu preciso de ti, querido irmão. Convido você, pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Vamos cantar isso juntos, se você pode. Recebi um novo coração do Pai,
coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, Senhor, nessa noite, eu agradeço ao Senhor pela igreja do Senhor. Esta igreja é do Senhor. Ela não é minha, ela não é de nenhum pastor, nenhum homem, nenhuma mulher neste local. As mãos, os punhos que foram furados não foram os meus, são os teus, Senhor. O Senhor morreu por nós na cruz. O Senhor pagou o preço pelo nosso pecado. O Senhor hoje nos dá a oportunidade de estarmos na tua presença, de amarmos uns aos outros, servirmos uns aos outros, cuidarmos uns dos outros. Como é bom ver a igreja do Senhor que avança para a obra que o Senhor tem a fazer em nós e através de nós. Senhor, eu oro nessa noite por cada ovelha do Senhor. Eu sei que há pessoas aqui com chamado, há pessoas com dons que o Senhor quer usar para a glória do nome do Senhor. Há pessoas aqui que o Senhor quer salvar. O texto diz que a igreja perseverava em oração, na palavra, na comunhão, no partir do pão. Tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, cuidavam uns dos outros, louvavam ao Senhor, serviam ao Senhor com alegria, singeleza de coração. E a tua palavra diz que o Senhor acrescentava aqueles que haviam de ser salvos. A minha oração é que o Senhor abra corações nessa noite, pessoas que ainda não tiveram um encontro com o Senhor, pessoas que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor. Talvez o Senhor tenha se revelado a este homem, essa mulher, mas quem sabe faltou a oportunidade, quem sabe ele ainda não conseguiu entender a obra do Senhor. Senhor, que o teu Espírito Santo abra corações nessa noite, que pessoas possam reconhecer o Senhor como o único e suficiente Salvador da sua vida. A igreja não é apenas um templo, a igreja não é apenas um lugar de músicas, de canções, de palavras, de orações e de partir o pão. A igreja é o lugar onde é gerado salvação, vida eterna. Aqui o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor transforma vidas e famílias. Mas o nosso maior objetivo é que aqui, Senhor, possa ser gerado salvação. Que o Senhor escreva nomes aqui no livro da vida, que pessoas possam ter um encontro com o Senhor e permanecer na tua presença
até que o Senhor volte, como a tua palavra diz, o grande dia se aproxima. Que nós estejamos firmados na tua presença, na tua santa igreja, em nome de Jesus. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas ao Senhor. Segura para mim, apaga para mim. Eu quero aproveitar a oportunidade. Sei que a maioria de nós já somos de casa, mas diante da palavra do Senhor de salvação, eu quero saber se há alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo. E talvez você diz: pastor, eu não sei, o que precisa para ser salvo? A palavra do Senhor diz assim: olha, se com a tua boca confessares e com o teu coração creres, serás salvo. Eu quero saber se alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus, e nessa noite deseja reconhecer a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Antes de encerrar o culto, se houver alguém, por favor, rapidamente venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Enquanto nós adoramos, podemos cantar ao Senhor. Enquanto nós adoramos, se alguém, sai do seu lugar. Sai do seu lugar, antes de eu fazer a oração de encerramento, saia do seu lugar em nome de Jesus. Se houver alguém que ainda não entregou a sua vida a Cristo, saia do seu lugar. Eu quero orar por você. Isso, pode vir aqui à frente, meu filho. Se houver mais alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, eu quero orar por você nessa noite. Enquanto nós adoramos, saia do seu lugar em nome de Jesus. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória, tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória, tu és digno de tudo. Levante a sua voz, adore ao Senhor. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória, nós te exaltamos. Te exaltamos, oh Senhor. Aleluias. Te exaltamos. Bendito é o teu nome, Senhor. Te exaltamos, oh Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é bom sermos igreja, amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado por esse domingo na tua presença. Não acabou. Estamos apenas iniciando a nossa semana na tua presença. Eu oro para que o Senhor leve a tua igreja, a igreja de Deus, em paz
e segurança para os nossos lares, para os nossos destinos, Pai. Eu oro pelos irmãos que estiveram conosco, a banda, o pastor Murilo, os irmãos, que o Senhor os leve em paz e segurança para a sua casa, para os seus destinos. Dê a todos nós uma noite de sono restauradora na tua presença. Eu oro, Pai, pela nossa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, próximo domingo, todas as programações da nossa semana, pelo nosso projeto Trabalho Esperança na Rua, que o Senhor use as nossas vidas. Começa desde já a preparar pessoas que o Senhor quer alcançar, que o Senhor quer libertar, que o Senhor quer salvar. Traga-os, Pai, até a frente deste local, leva-nos até eles. Usa a tua igreja, Pai, quem sabe alguém possa dizer: Senhor, coloca pessoas na minha frente, no meu caminho, para que eu seja a resposta, para que eu possa acudir, para que eu possa abençoar, para que eu seja um instrumento nas tuas mãos nessa semana. Que o Senhor use a nossa vida para a glória do teu nome. Estenda a sua mão direita para cá. Que o grande amor de Deus e Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja hoje e sempre sobre a sua vida, sua casa e toda a sua família. Quem assim crê diz, rapidamente olha aqui para mim. Primeiros visitantes, nós temos uma lembrancinha, um presente para você. Mulheres, faça já a sua inscrição do Retiro de Mulheres, está sendo parcelada ali até 3 vezes no cartão, e você pode ficar conosco. Aqui agora teremos um tempo de comunhão, tem cachorro quente, suco, refri, fica ali do lado, tem cantina. A irmã Dani está de camiseta azul ali, levanta a mão, Dani, ela está ali vendendo as fichas, você pode comprar com ela. Pastor, eu não quero ficar, eu quero ir embora, preciso ir. Se você puder pegar, compra ali, mas participe desse momento, abençoe essa obra. Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Vai na paz do Senhor.